Olá, pessoas! E hoje é o nosso dia 2 de apresentação da nossa turma 2, né? A nossa turma T2 dos aplicadores DIP. E nesse dia de hoje, eu quero conversar com vocês mais profundamente sobre a metodologia, explicando como é que ela funciona, o que é que ela tem de diferencial e como ela pode ajudar o psicopedagogo. Para isso, então, a gente também conversar sobre a gente vai abrir, né, a partir de hoje, a gente já abre as novas turmas, as matrículas, e aí você vai ter um prazo aí, um período de 2 semanas para se matricular, mas eu tenho uma surpresinha, né? A gente tem um desconto de quem colocou na lista VIP e a gente tem um presente também para quem fizer aí os primeiros que se matricularem. Eu também preparei um presentezinho muito especial. Fiquem até o final que a gente vai estar falando. Gente, aqueles que ainda não conhecem o meu trabalho, eu sou Jassandra Barbosa, eu sou psicopedagoga, e como ontem eu fiz uma apresentação mais longa, né, falando um pouco da minha carreira, de como é que surgiu o DIP, hoje eu vou falar só que eu sou psicopedagoga de paixão e que trabalho há alguns anos dentro desse processo de organização, de luta pela valorização, mas de sistematização da psicopedagogia. Quando eu comecei lá atrás na psicopedagogia, eu senti muita falta de modelos de atendimento. Eu fiz um curso de mais de 2 anos, meu curso foi um curso bem aprofundado, era aos sábados, era presencial, tinha uma turma muito boa, tive professores muito bons, né? Eu sou de Teresina, e eu fiz presencialmente numa faculdade, eu pesquisei muito quando eu fui fazer o curso, não tinha tantas opções presencial na minha cidade, mas eu fui para uma faculdade né, que me parecia ali ser um bom curso. Quando eu terminei o curso e eu fui atuar, e eu não demorei para atuar depois do curso, eu me juntei com outras pessoas, amigos ali que eu fiz no curso, né, montei o meu primeiro consultório, nós éramos 5 amigos ali, que aí eu montei e subloquei espaço para esses amigos. Então, automaticamente que eu terminei o curso, eu já comecei a atuar, porque eu me identifiquei muito com a psicopedagogia, e quem conhece um pouquinho da minha história, quem me acompanha, mas quem não conhece, tá? Só falando um pouco, eu era professora de ensino fundamental, e eu trabalhava no hospital, no PSF, como auxiliar de dentista. 2 atividades completamente diferentes, né? Uma na saúde, outra na educação, outra no turno da manhã, e outra no turno da tarde. E aí eu, numa terceira atividade, eu incluí a psicopedagogia, ela virou a minha terceira atividade profissional. E aí eu montei o meu consultório no centro da cidade, eu morava na periferia da cidade, né, nas zonas periféricas, um bairro bem distante, e eu montei o meu consultório no centro da cidade. E aí eu trabalhava de manhã no hospital, na escola, trabalhava à tarde no hospital e pegava o ônibus, o hospital era exatamente na parada de ônibus, eu pegava o ônibus e ia para o meu consultório que ficava no centro. Descia ali na Praça João Luiz, quem conhece Teresina, descia ali na Praça João Luiz, pegava o ônibus, descia ali e ia a pé para a rua 24 de janeiro, né? Desculpa, 7 de setembro. E assim foi durante um bom tempo. Eu chegava às 6 horas da tarde e saía às 10 horas da noite. Depois, eu comecei a atender nos meus horários de HP, nos sábados, nos domingos, né? E assim eu fui crescendo. Comecei literalmente do zero, zero clientes, né? Comecei do zero mesmo. Na época, eu já trabalhava com essa divulgação em redes sociais, na época o Facebook, e as pessoas puderam acompanhar ali, né, os meus primeiros passos. Quando eu montei o consultório, eu fui fazendo aquele processo de divulgação e de mostrar o consultório naquela época no Facebook. Eu já tinha o meu grupo Psicopedagogiando, então já tinha aí um trabalho também voltado para a internet. Aí eu comecei a fazer vídeos para o YouTube,
Muitos de vocês me conheceram pelos vídeos no YouTube ou por algum trabalho que eu fiz, né? E aí o meu nome, de certa forma, ficou aí indexado, né? Você bota psicopedagogia no Google, muita coisa aparece minha. Seja os vídeos do YouTube, seja os meus materiais da minha papelaria gráfica, né? Então, eu tenho os meus kits de materiais, as minhas caixas, e ainda tem a minha plataforma de cursos. Então, com os anos, isso faz 10 anos, a gente foi montando essa estrutura. Mas lá atrás, quando eu comecei, eu senti muita falta de uma organização dentro do atendimento psicopedagógico. Então, eu comecei a fazer vídeos, ia pesquisar, e como historiadora sempre tive essa paixão pela investigação. Comprei livros, revistas, tudo que tinha de psicopedagogia que estava ao meu dispor, eu comprava, eu pesquisava. Então, eu comecei a me aprofundar muito na psicopedagogia. E comecei desde muito cedo na psicopedagogia a ter esse sentimento de comunidade, essa visão política de crescimento da psicopedagogia. E foi outro caminho que eu fui também, né? E aí a gente é uma das pessoas que participou da fundação do sindicato, né? Me tornei presidente do sindicato, então tem esse outro lado do meu trabalho também, que de certa forma estão todos ali alinhados, porque a partir do momento que a gente sente falta dessa organização dentro da psicopedagogia, nós começamos a trabalhar em prol disso, trabalhar por uma psicopedagogia mais organizada. Aí entra o DIP. Então, o DIP, hoje, no formato que ele está, ele é a evolução desse trabalho. Então, nós organizamos o DIP para ser uma metodologia, e eu vou trazer para vocês aqui 10 questões, sobre 10 passos sobre o DIP, para deixar bem claro o que é essa metodologia, mas ela é, acima de tudo, uma busca de organização do trabalho do psicopedagogo, que eu sinto que ainda hoje é muito falho nos cursos de psicopedagogia. Quantas pessoas saem dos cursos de psicopedagogia sem entender realmente o que é psicopedagogia? E a prática, né? Quantas pessoas saem e não se sentem seguros para praticar a psicopedagogia? E outro problema que nós temos atualmente é uma vertente da psicopedagogia baseada só em testes. Então, é qualquer grupo que você entra, as pessoas estão sempre pedindo testes, e o que deixa as pessoas até apavoradas, com medo de atuar dentro da psicopedagogia, porque assombra a pessoa a ideia de fazer aquele tanto de testes. Autismo, TDAH. Então, isso assusta muita gente que deixa de atuar, deixa de tirar da gaveta o seu certificado, porque não consegue se identificar. A pessoa faz um monte de cursos sobre testes e mesmo assim não consegue aplicar, porque quando vai para a prática é muito mais difícil do que o que parece. Então, sem falar que é um mercado muito caro. Existem testagens que são até R$ 5.000. Então, tem as de R$ 200, 300, e tem as de R$ 5.000. Então, assim, é um mercado que você olha e diz, não é para mim. E muitos de nós, psicopedagogos, a gente vem do campo da educação. Então, são professores, são pedagogos, são pessoas que vêm de licenciatura, e há aquela parcela que vem ali das áreas da saúde, mas a gente já vê psicopedagogos que vêm do direito, que vêm do serviço social, que vêm de várias áreas. Mas aí o que eu fui vendo dentro da psicopedagogia? Eu fui vendo que as pessoas não atuavam por praticamente 2 motivos. A falta de segurança. Então, a falta de segurança se alia ao medo de atuar. As pessoas se sentem com muito medo de atuar. E o segundo fator é que está aliado ao primeiro, mas é uma ideia que existe e que passou a existir, e não faz muito tempo, essa ideia,
de que eu preciso conhecer o máximo de testes possíveis. Eu chamo de patologização da psicopedagogia, onde a psicopedagogia ficou atrelada demais à investigação de transtornos. O DIP ele foi montado para desmistificar tudo isso, para mostrar como é bem mais simples a atuação, como é bem mais barato a atuação. O DIP mostra as pessoas. Ontem uma pessoa disse assim: se eu tivesse descoberto o DIP quando eu comecei, teria sido incrível, porque o DIP me mostrou que é bem mais simples do que toda a caminhada que eu tracei. E o DIP ele faz exatamente isso. Ele faz com que você entenda o que é psicopedagogia. Ele faz um resgate, né? Ele volta numa psicopedagogia em que eu chamo de raiz, de matriz. Ele é em torno da identidade. Ele cura essa ferida que está tendo na psicopedagogia. Então, o aplicador DIP e o tutor DIP, eles são orientados para se encher esse peito dessa elevação da psicopedagogia, né? Desse desejo de tornar a psicopedagogia grande e de se apaixonar por essa área de uma forma muito genuína, mostrando que a metodologia, levando esse psicopedagogo a entender desenvolvimento humano, ser humano, numa visão muito psicossocial, porque eu tenho essa visão. Eu acredito que a base do DIP, a gente tem muito, né, dessa visão de construção de sociedade. Então, se eu deixo de ver o ser humano psicopatologicamente, é o autista, é o TDAH, né, a gente deixa de ver o indivíduo a partir do transtorno da deficiência, do CID que ele tem, e a gente passa a ver o ser humano como ser humano, dentro de contextos sociais, dentro de contextos múltiplos, né, de várias questões que eu preciso entender esse ser humano para me ajudar. Então, hoje eu quero apresentar, para quem não conhece, 10 passos ali, né, que o DIP trabalha. E aí eu queria, depois que eu apresentar esses 10 passos, se tiver algum aplicador, tutor que não falou, aplicador que deseja falar, vou abrir espaço, né, para que as pessoas possam falar um pouquinho como tem sido a experiência de participar desse processo de formação, de ser um aplicador DIP. E aí aqui eu vou explicar como é que é a turma 2 e como é que é o processo da turma 2, tá bom? Então, eu convido vocês para me acompanhar aqui, tá? Eu vou trazer 10 questões do porquê o DIP é uma metodologia diferente de outros cursos que você já fez em psicopedagogia, tá? Então, com certeza, quem está aqui são psicopedagogos de diversas formações e que provavelmente já fizeram, além da sua formação, além da sua pós-graduação ou do seu bacharelado, a possibilidade de você já ter feito muitos cursos é grande. Quem puder até coloca aí no chat para mim, né? Quantos cursos você já fez nessa jornada de aprender a fazer o diagnóstico psicopedagógico? Quantos cursos você já fez, né, em busca de entender testes, protocolos, né? Mas tem uma curiosidade que eu observei dentro da psicopedagogia, e principalmente do mercado atual, porque eu sou uma pessoa que eu olho muito para o mercado como empreendedora, é que a gente tem uma concentração muito em volta do diagnóstico e muito menos nas intervenções. É tanto que se eu perguntar para vocês, quem já fez aqui curso de intervenção psicopedagógica? Então, há vamos dizer, né, uma concentração de cursos dentro da área do processo de diagnose, né? Cursos sobre diagnóstico, curso sobre avaliação, curso sobre protocolo, e protocolos, e protocolos, e protocolos, e protocolos.
E eu faço supervisão e mentoria com muitos profissionais. E eu vejo o descontentamento, a angústia, a dor desses profissionais, porque começam a fazer as avaliações e não sabem para onde ir. Ah, Jossandra, eu já fiz 7 sessões. E o que você fez? Que conclusões você chegou? Não, ainda não sei, eu estou perdida, não sei o que fazer. Essa frase, eu estou perdida e não sei o que fazer, é muito comum, eu escuto demais. É comum demais as pessoas, eu recebo tanto direct, eu recebo tantas mensagens, seja o WhatsApp e Instagram, que é os locais que eu mais recebo, de coisas básicas, sabe, assim, de perguntas básicas. Jossandra, eu vou trabalhar numa escola, eu faço o quê? Jossandra, eu recebi uma criança de 4 anos TEA, eu faço o quê? Jossandra, o médico mandou para mim uma criança tal, eu faço o quê? Existem algo aqui que é muito preocupante, porque se eu sou um profissional e eu recebo um cliente, eu não sei o que fazer com ele, eu não sei, eu não tenho noção do que fazer com ele, é preocupante, é muito preocupante. E essa angústia que a gente vê dentro dos nossos profissionais, e eu fico preocupada quando eu vejo os nossos profissionais não saberem o rumo profissional, não saber. Imagina um engenheiro que não sabe o que fazer, ele tem que fazer uma ponte, ele não sabe como começar. É um médico cirurgião cardiovascular que não sabe fazer uma cirurgia. É uma professora que não sabe dar aula. Então, todo e qualquer profissional precisa saber o que fazer dentro da sua profissão. E a coisa que eu mais encontro dentro da psicopedagogia são profissionais que não sabem o que fazer. Eu escuto diariamente, eu recebo, eu não tô aqui, gente, eu usar uma palavra bem nordestina, fobando, ou aumentando, ou com hipérbole, exagero. Não, eu recebo mensagens no Instagram que às vezes eu não acredito que eu estou lendo aquilo. É praticamente a pessoa me pedindo para ensinar como ela atuar, me ensinar como ela atender aquela pessoa. E eu digo, mas você fez faculdade para aprender. O nosso curso da faculdade é para inserir você no mercado de trabalho. Tudo bem que dúvidas podem e devem existir. E a gente se aprofunda para melhorar o nosso processo. Mas dentro da nossa área, essas dúvidas, elas chegam a ser bizarras. Às vezes é o básico, a pessoa não sabe do básico. Então, o DIP nasceu dessa necessidade do psicopedagogo se encontrar dentro da profissão. E aí eu encontro muitos que não conseguem nem se ver dentro da profissão. Outros que estão invadindo outras áreas, né? Estão entrando em águas perigosas porque estão fazendo atuação de outros profissionais. Então, o DIP, né, ele é diferente de outros cursos de avaliação, porque ele vai trazer para vocês a primeira coisa e mais importante, a gente diz que o DIP, ele é assertivo, ele é eficaz. Quem assistiu ontem ouviu muito as tutoras repetindo essas palavrinhas. Ele é assertivo, ele é eficaz, ele é mais rápido, porque a gente tem o objetivo de trabalhar essa perspectiva de atendimento com foco nas intervenções. A gente trabalha, DIP significa diagnóstico psicopedagógico, mas a gente trabalha o diagnóstico mais rápido, a gente trabalha com diagnóstico de 2 até 6 sessões. A gente não trabalha com mais de 6 sessões. Então, nós trabalhamos com modelos de diagnose, em que nós vamos ensinar, dentro da nossa metodologia, o processo de fazer esse processo de avaliação de qualquer público, né, em um menor tempo, para que a gente chegue nas intervenções mais rápido, porque o objetivo da psicopedagogia não é a avaliação. A avaliação, ela é o meio para chegar no objetivo da psicopedagogia, que são as intervenções.
Então, a primeira coisa de diferente que o DIP tem é a sistematização. Olha, são tantas faculdades, cada um ensina de um jeito. Eu acho que talvez o material mais conhecido seja o Manual da Cimaia, que tem mais de 10 anos, porque só eu já tenho mais de 10 anos na psicopedagogia. Quando eu cheguei, já existia o Manual da Cimaia. E eu me sentia deslocada com aquele manual. Eu também xeroquei aquelas páginas, eu também tentei aplicar aquelas 10 sessões, e eu percebi que era muito longo, as pessoas desistiam, era cansativo, eu me perdia no meio do processo, era sessão demais, fica caro demais para o cliente comprar. O cliente demora para chegar nas hipóteses. E às vezes você chega nas hipóteses, você ainda tem que fazer encaminhamentos que não vão chegar ao resultado que o cliente quer. E outra coisa, não se daquelas 10 sessões, da forma como é abordada ali, não chegam, não se aplicam a vários tipos de público. Então, essas questões eu comecei a vivenciar na prática. Né? Na prática, a gente percebeu que não funcionava. E aí, é daí que eu começo a trabalhar outra forma de sistematização. Então, o DIP, ele é montado dentro de uma estrutura onde nós temos 3 tipos de DIP, e você aprende a fazer o diagnóstico entendendo. A partir da sua queixa, você vai ser direcionado para 3 tipos de DIP. Isso torna-se mais fácil, porque você começa e você termina, você sabe para onde você vai. Ontem a gente teve aqui uma pessoa que falou até do projeto Semear, porque ano passado a gente fez um projeto no sindicato o projeto Semear, que foi um atendimento online, e eu usei um tipo de DIP para orientar as pessoas, e as pessoas ficaram, como isso está bem organizado. Então, é a primeira contribuição do DIP, é a organização do atendimento. O modelo DIP é um modelo muito bem estruturado, muito bem organizado. Você sabe, eu vou usar o DIP tal, eu já sei quantas sessões eu vou fazer, eu já sei o que fazer na primeira, o modelo já vem o que fazer na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. Então, ele é muito bem estruturado. Vamos para as intervenções, também é estruturado. As intervenções são feitas dentro de um prazo, tem um modelo de projeto de intervenção, e você vai trabalhar dentro daquele processo organizado, planejado. Já que eu via que nas intervenções as pessoas só iam fazendo. Às vezes passa um ano com o aprendente e o aprendente não evolui, porque você nem tem um plano, você nem tem uma organização dessas sessões. E o DIP, ele se organiza para vários tipos de ambiente, né? Para quem trabalha numa escola, para quem trabalha numa clínica, para quem trabalha no home care, para quem trabalha numa ONG. Então, essa sistematização do DIP é muito importante para o sucesso das suas sessões. É você saber como começa, você saber como termina. É você saber o caminho que você vai percorrer e você acompanhar essa jornada do seu aprendente, fazendo com que ele desenvolva, com que você resolva a queixa que está vindo para o seu atendimento. A gente precisa trabalhar dentro da psicopedagogia com objetivos. A gente necessita ter objetivos. Tem gente que só vai fazendo, só vai aplicando teste, só vai fazendo atividade, mas, no fundo, ela nem entende de verdade qual é o objetivo do trabalho psicopedagógico. Então, o DIP, a primeira grande contribuição do DIP é essa sistematização, essa organização dos atendimentos. Eu acho que, sinceramente, eu acredito que essa é a maior contribuição do DIP. É o único modelo que existe dentro da psicopedagogia. Eu digo isso com muita categoria e com muito conhecimento de causa. Existem muitos cursos e muitas mentorias que dizem
e prometem ensinar o atendimento, mas a forma como elas vão ensinar ainda é baseada no modelo do manual de atendimento, aquele antigo da SMAI. Esse modelo é um modelo que está completamente ultrapassado para o mundo e a sociedade e as necessidades que nós temos hoje. Então, o DIP, ele é uma ferramenta de organização. Ele organiza, direciona, estrutura a tua sessão. Então, você sabe a quantidade. E não precisa ser 10 sessões para todos os seus clientes. Você não precisa seguir a mesma sequência para todos os clientes. Eu faço DIP até de 2 sessões. Então, eu ensino a como fazer esse processo. É uma sessão, é 2 sessões, depende da nossa escuta sobre esse cliente. E qual o objetivo que eu quero com aquele DIP. Toda vez que eu falar a palavra DIP, entendam que eu estou falando a frase diagnóstico psicopedagógico, tá bom? O DIP é uma abreviação dessa palavra, tá? Então, esse processo de sistematização, estruturação e organização é poderoso dentro da sua sessão. Quando você consegue entender essa estrutura, que você não precisa fazer a mesma quantidade de sessões para todo mundo, você não precisa fazer a mesma sequência para todo mundo. E como eu chego a essas conclusões? Estudando desenvolvimento humano. Os indivíduos são diferentes. Os indivíduos têm necessidades, problemas diferentes. Eles vivem num contexto completamente diferente. Então, não posso preparar a minha sessão exatamente igual para todos os indivíduos que me procuram. Se eu trabalho numa escola, eu estou em um ambiente com dezenas de indivíduos diferentes e necessidades diferentes. Segunda contribuição do DIP para a psicopedagogia é que nós seguimos uma psicopedagogia raiz. E quem é jovem na psicopedagogia, eu não sei o teu conhecimento sobre uma psicopedagogia mais antiga, onde os cursos não eram da forma como é hoje, não existiam esses cursos de formação de protocolos e testagens. O trabalho da psicopedagogia é em torno do processo de aprendizagem. Hoje a gente vive um boom de protocolos sobre o TEA, sobre o TDAH e etc. Então, o DIP ele faz um resgate da origem da psicopedagogia, dos autores origem da psicopedagogia, e faz com que o psicopedagogo entenda o seu nicho de atuação. Nós temos um nicho enorme de atuação, que é o processo de aprender, que são as dificuldades de aprendizagem. E dentro de um universo em que está sendo focado demais a patologização e o teste, as pessoas estão esquecendo o vínculo, estão esquecendo a ludicidade, estão esquecendo inúmeros fatores que são extremamente importantes para a nossa atuação. Sim, dentro do DIP, a gente usa testes e protocolos quando são necessários. Daqui a pouco eu vou falar do soft DIP, que inclusive tem protocolos de rastreio dentro do soft. Mas o DIP, ele é sobre o ser humano, ele é sobre entender a necessidade desse menino de 5 anos, que tem TEA, nível de suporte 2, não verbal, que está na escola. O nosso trabalho é compreender esse indivíduo muito além do seu transtorno. É conseguir fazer com que esse indivíduo sente, olhe, pegue num lápis, obedeça comandos, faça uma atividade. Mas eu não tenho só o indivíduo com autismo. Eu tenho a Bia, que tem 5 anos e ainda não sabe ler. Eu tenho o Rogério, que tem 9 anos e não sabe ler. Eu tenho o Marcelo, que está no ensino médio, sabe ler, sabe, mas tem muita dificuldade com matemática, com concentração. Eu tenho o Luiz Ricardo, no universitário, que está tendo dificuldades para se manter focado no seu curso. Eu tenho o senhor Dagoberto, que é empresário,
e ele precisa, e ele está numa fase da vida dele em que ele não consegue ter foco, atenção, concentração. Então, vejam que o nosso trabalho é muito diversificado, e quando eu entendo essa diversificação, eu abro uma carteira de clientes. Quando eu saio do foco somente do transtorno, eu descubro possibilidades de atuação imensas. Eu descubro a criança que não tem um transtorno e eu descubro que existe todos os outros indivíduos que não têm um transtorno, mas que possuem dificuldade de aprendizagem. Então, existem profissionais que focam tanto em aprender protocolos, por exemplo, para o TEA, que não sabem, quando recebem uma criança que não tem nenhuma deficiência, não sabe o que fazer com ela, não sabe como investigar as dificuldades dela. E quando acaba de usar o protocolo com aquele indivíduo, ele não sabe mais fazer o que com aquele indivíduo. Eu já fiz mentoria com uma profissional que ela disse, não, eu só aplico o protocolo para o TDAH, eu não faço intervenção. Eu disse, menina, que absurdo é esse? Como você faz 4 sessões aqui para aplicar esse protocolo de TDAH e deixa a pessoa no mundo? O nosso trabalho de psicopedagogia não é esse. O nosso trabalho é ajudar esse indivíduo, é resgatar o vínculo de aprendizagem, é oferecer ajuda. Se esse indivíduo está disfuncional, nosso trabalho é organizar, nosso trabalho é estimular habilidades desse indivíduo. Então, o diagnóstico psicopedagógico é uma avaliação, uma observação curta, de curto prazo. O nosso maior trabalho, ele está dentro das intervenções. Intervenções que podem durar meses, anos. E esse processo exige muito conhecimento sobre o ser humano. E aí, junto com isso, com essa volta dessa psicopedagogia, com o reconhecimento dessa psicopedagogia raiz, o DIP, ele vai em busca de entender os nossos públicos. Ele vai entender e discutir vários tipos de público. Então, eles são 3 tipos de DIP. Cada DIP é pensado em possíveis públicos. É pensado no indivíduo que está sendo investigado para o autismo. É pensado no indivíduo que está sendo investigado a dislexia. É pensado no indivíduo que não tem nenhum tipo de transtorno, mas não está aprendendo. É pensado no indivíduo que sabe ler, sabe escrever, sabe matemática, mas não gosta de ir para a escola, que chora para ir para a escola, que dá muito trabalho para ir para a escola. É pensado no adolescente que tem notas ótimas, mas tem vínculos horríveis com o professor, com os outros amigos. Se a gente parar para pensar só nisso aqui que eu falei, já valeu o DIP, né? Talvez te falte clientes porque você está focando num público pequeno demais. Talvez te falte clientes porque a tua carteira de clientes, a tua perspectiva de atendimento está afunilando demais. Então, para que o psicopedagogo consiga fazer esse tipo de atendimento, ter esse conhecimento, ter essa capacidade de escolher os tipos de DIP, os nossos aplicadores, eles primeiro estudam 8 teorias, 8 teóricos e 8 teorias, né? Por quê? Porque os nossos cursos de psicopedagogia são ruins. E aí, não tem como eu já começar do passo a passo. Eu não tenho como fazer isso, porque você já fez. Passo a passo, você compra outros cursos, você já fez.
Você não vai comprar o DIP, porque você já fez outros cursos e não aprendeu. Você já fez mentoria com outras pessoas e as pessoas te deram passo a passo, te disseram, ó, tu faz isso, tu faz prova operatória, tu faz prova projetiva, tu usa o teste, essa lista de teste aqui, tu compra. Não funciona. As suas dúvidas vão continuar as mesmas. Sabe por quê? Porque a sua base é insuficiente. Se tu vem da psicologia, te falta base da pedagogia. Se tu vem da pedagogia, te falta base da psicanálise, da psicologia social. Então, não tem como eu já começar pelos tipos de DIP. Não tem como eu começar pela sessão. A nossa formação, ela começa pelos fundamentos teóricos sobre desenvolvimento humano. Então, a gente faz um estudo sobre teorias que o seu curso não faz. Talvez o seu curso de pedagogia não fez, seu curso de graduação não fez. Mas que para ser psicopedagogo você necessita, eu digo para você, eu uso o SR2 para saber se a criança tem autismo. Eu uso o Protea para saber se tem autismo. Eu uso o VPMAP, eu uso o ABA, eu uso. Você pode usar o que você quiser. Ainda é insuficiente para você atender e ter sucesso. Porque a sua sessão de avaliação é curta. Você precisa de mais conhecimento sobre desenvolvimento humano. Você precisa de conhecimento sobre o ser humano. E o ser humano é um bichinho complexo. O ser humano é cérebro, é emoções, é vínculos, ele é sistêmico, ele é histórico, ele é social, ele é psicoambiental, social, ele é biológico. Se eu não paro para estudar esse homem como complexibilidade, como um ser integrado ao ambiente que ele vive, é um ser humano dentro de um sistema econômico, de um sistema religioso, de um sistema político. Ele é autista? Não, ele é um ser humano. No DIP você vai ouvir isso a formação inteira. Ele não é autista, ele é um ser humano. Ele é TDAH? Não, ele não é TDAH. Ele é um ser humano. E como ser humano, ele vai ter comportamentos, atitudes, birras, choro, riso, como ser humano. E eu preciso entender e construir a minha formação dentro de conhecimento humano. Não é sobre o transtorno, eu não tenho que estudar só o transtorno. Eu tenho que estudar inúmeras outras coisas psíquicas, biopsíquicas, sociais, para entender. Então, o DIP, ele vai muito profundo em você, ele te questiona, ele se aprofunda, ele faz você pensar sobre você mesmo, porque é sobre ser humano. Eu não posso tratar o outro se eu estou adoecido. Então, o DIP, a primeira fase do DIP é te resgatar, é te tirar de um lugar e te fazer o ponto de reflexão, e nós chamamos de ponto de encontro, o encontro de suas tutoras com suas aplicadoras, onde elas vão fazer uma reflexões sobre tais teóricos e teorias e vão mostrar como isso é aplicado dentro do DIP. Maior contribuição do DIP, além da sistematização, é fazer você compreender que a aprendizagem humana depende de sociedade humana. Os pais, eles chegam nos nossos consultórios, salas de atendimento, espaços, chama o nome que você quiser. A primeira coisa que eles falam é: eu não sei o que fazer, eu já fiz de tudo, eu estou desesperado, eu já entreguei para Deus. E aí, quando tu vai, a culpa é da escola,
é a professora que não gosta do meu filho, a escola não faz nada para ajudar meu filho. Aí tu visita a escola diz, a mãe nem pisa na escola, ou a mãe só vive aqui para brigar. Nós já fizemos tudo para ajudar essa criança. Porque o ser humano, ele é um ser social, ambiental, dentro da escola. E aí tu vai pegar aquela criança tem hábitos, costumes. Essa criança, um questionário, ele não consegue dizer quem é essa criança. E aí, quando eu pego teorias tão importantes que a gente trabalha no DIP, a gente vai pensar sobre por que essa criança não brinca, por que essa criança não desenha, por que ela desenhou assim, por que ela desenhou assado, por que ela pegou no lápis assim, por que ela fala do pai assim. E aí a gente vai aprender a desconstruir um modelo patológico para introduzir um modelo antrossocial, antropológico e social de compreensão de sociedade. Então, vejam que o DIP é muito mais complexo. E quem procura uma metodologia, não, eu quero um passo a passo que me ensine rápido e fácil. Não é o DIP. Pode até assustar você. Ah, Jassandra, você não quer vender sua metodologia, não? Tu não quer vender teu curso? Não. Eu quero aplicadores. Eu quero pessoas que vão se dedicar. Eu quero pessoas que estão preocupadas com a excelência do seu atendimento. Eu quero pessoas que não estão preocupadas só com o lucro, é resultado. Meu trabalho tem resultado. Eu comecei de 0 atendimento para a lista de espera. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu saí da periferia para outro nível de vida. E o resultado financeiro não foi o objetivo, mas ele veio, porque eu mostrei resultado. Eu ouvia de minhas assistentes assim, Maria, a senhora parece que não gosta de dinheiro, porque esse menino começou, está com 2 meses aqui, a senhora já está despachando, porque o menino já está lendo. Isso aí vai me trazer mais. A mãe chegava lá e indicava, vai lá na Jossana que a Jossana resolve. Resolutividade, eficácia. Terapia não é para ser bengala. Nosso trabalho não é para ser bengala. Nós estamos ali para mediar o conhecimento, para fazer a família e o indivíduo encontrar alternativas de caminho. Hoje com a terapia, amanhã sem a terapia. E sabe quando você faz isso? Quando você é um profissional com conhecimento. E é isso que o DIP te propõe. Ele te propõe conhecimento. Você vai ler, você vai estudar. Ah, você quer aprender só passo a passo, Jossandra. Não, no DIP não. Você primeiro vai aprender teoria para depois aprender o passo a passo. Porque quando eu te ensinar o passo a passo, e eu te disser situações que vão acontecer, e quando essas situações acontecerem, você vai estar preparado para essas situações. Você vai entender, é assim que essa mãe age, é assim que esses pais estão agindo. Você vai saber como agir, como se comunicar, como se comportar, como agir durante esse processo de avaliação, como você vai também agir com perdas, com dúvidas, com medos, com a fragilidade humana, com o medo humano, com a mentira humana, com os problemas humanos. Porque a gente vive dentro do consultório, dentro do nosso atendimento, a gente vive com os problemas dos outros. E como ter cuidado para que esses problemas não nos adoeçam. Então, o conhecimento liberta. E é isso que o DIP faz, ele não te torna escravo da metodologia. Ele te traz libertação, porque você aprende o que é verdadeiramente psicopedagogia. Você vai olhar para o ser humano diferente, você vai entender o ser humano de forma diferente. Eu acho que tudo que eu já ouvi sobre o DIP hoje, até hoje, é como as pessoas passam a ver a sociedade de forma diferente, que cada teórico traz reflexões muito importantes, que propõe a você pensar sobre o mundo de outra forma.
Então, quando a gente pensa sobre Melanie Klein, quando a gente pensa sobre Piron Rivière, quando a gente pensa sobre esses teóricos, a gente precisa olhar para a sociedade com um olhar técnico mais aprofundado, não pode ser raso. O meu conhecimento não pode ser raso. A nossa função como psicopedagogos é muito importante, você é muito importante na vida dos seus aprendentes, dos professores de onde você atua, da sua comunidade, da empresa que você trabalha. Então, a partir do momento que a gente resgata essa psicopedagogia e a gente coloca o teu valor e a tua responsabilidade, a gente já está numa metodologia compromissada, que tem compromisso com o cliente. Eu estou preocupada com o cliente que tu vai atender. Eu não estou preocupada com o curso que tu vai comprar, né? Você vai comprar um curso, tudo bem, você vai comprar uma formação com a gente, mas eu quero preparar bons aplicadores para lá na ponta fazerem um bom trabalho com os pais, tá? Mas tem mais, o DIP se propõe mais, né? Outra contribuição para o DIP é que o DIP ele junta propostas que já existiam na psicopedagogia, a gente continua trabalhando, há muitos protocolos que já existem para a psicopedagogia, né, protocolos da psicanálise, da epistemologia convergente e outras, e aí desenvolve também dentro do DIP os protocolos do DIP. Então, o DIP também tem sondagens, né? O DIP também tem modelos de avaliação que foram desenvolvidos, pensados para eles, tá bom? Mas a gente também tem outra coisa muito, muito importante: tutoria e supervisão. Então, quando a gente construiu o novo modelo do DIP, porque o DIP eu já trabalho há muitos anos, né? Desde 2015, 2016, e ele era só um curso de avaliação e intervenção. Então, em 2023, eu renovei o DIP num outro modelo. Então, eu formei tutoras primeiro. Então, quando você entra no curso, você não tem logo aulas comigo. Você vai ter um período de formação com sua tutora. São várias tutoras, e aí, quando você se matricula, você vai ser direcionado a uma tutora. Cada uma tem os seus horários, esses horários vão ser apresentados, você vai ali escolher dia na semana que encha ali, preencha ali dentro da tua logística e você consiga assistir. Os pontos de encontro são a cada 15 dias e a primeira etapa da formação são os 8 teóricos que vão ser vistos com suas tutoras. Depois é que você começa a sua formação comigo, onde eu vou passar o passo a passo. A minha parte é o atendimento, a minha parte é os DIPs, né? Os 3 modelos de DIP e as intervenções. Mas a formação toda tem uma tutoria. Ou seja, quando você chegar nos DIP, a gente vai ter aplicabilidade. E você continua com supervisão das suas tutoras. A tutora ela vai continuar com você. Quando você for para o campo profissional, porque a gente vai vender o DIP, eu vou falar mais para frente sobre empreendedorismo. Então, quando você for vender a sessão DIP, você continua com essa tutora, né? Você continua vinculado com essa tutora. Então, essa tutora, enquanto você estiver no DIP, eu vou explicar mais para frente, que o DIP não é um curso que tu faz e vai ser psicopedagogo e vai fazer do jeito que você quiser. Não. Se você já atende, você vai se organizando para atuar do jeito que o DIP traz. Se você não atua, você vai começar os seus atendimentos no modelo do DIP. Então, o DIP, ele é uma metodologia, ele não é um curso de passo a passo de avaliação. Ele é uma metodologia, então você precisa aplicar do jeito que a metodologia te diz. Quando chega na minha parte, eu vou ensinar você sessão por sessão. Primeira sessão a gente vai fazer isso, segunda isso e etc. Nesse DIP, nesse outro DIP é desse jeito, e assim por diante.
Quando você vai aplicar isso, você continua ligado à supervisão das tutoras. Por quê? Porque a metodologia precisa ser acompanhada, para que eu, como autora da metodologia, eu possa garantir que o meu método está sendo aplicado com supervisão. Você precisa ficar bem claro, tá? Você não vai fazer um curso, aprender a metodologia e depois acabou. Não, tá? Você, Tatiane está perguntando, para quem já atende, muda toda a metodologia? Normalmente você não muda tudo, você adequa aquilo que você faz. Então, você. Não, e tem gente que muda totalmente, tá bom? Tem gente que muda porque o modelo DIP é bem mais atrativo, certo? Sobre a duração, as aulas, quanto tempo dura, eu respondo para vocês já já, que tem um slide para falar só disso, tá? DIP é um negócio. Quando eu digo que o DIP não é um curso, por mais que tenha aula, tá? Ele é um método. Então, ele é um negócio. As tutoras, elas investiram em uma formação bem mais longa do que a de vocês. E hoje elas estão recebendo dinheiro de volta do investimento, né? Elas ganham com suas turmas. O aplicador também vai acontecer isso. Você investe para entrar no DIP, você faz a formação e vai aprender um modelo de negócio. Só um momentinho, volto já já. Peraí. Eita, minha mentora, eu tô com dó de você, que essa tosse não te deixa, hein? Não vai dar certo, a senhora vai concluir hoje. Verdade. E hoje eu tô bem mais rouca do que ontem. Não sei se vocês estão percebendo, tô bem mais rouca. Tá mais mesmo, percebi. Cadê o gengibre? Mastica com gengibre. Vamos lá. Então, o DIP, ele também é um modelo de negócio, né? Então, ele tem um módulo sobre empreendedorismo que não adianta eu trazer uma metodologia e não ensinar a vender. E que acompanha o meu trabalho sabe que essa parte minha é muito forte, né? Eu gosto do empreendedorismo, na Malca eu tenho 3 empresas, né? Então, essa parte de falar sobre lucratividade, sobre... Então, a gente é um modelo. No final da formação, você recebe um modelo. Você vai vender por tanto, se ajusta o preço à tua realidade, mas a gente tem também uma cereja do bolo, né? A gente tem algo para vender para os pais. Então, veja que é uma cadeia. O tutor também tem como ganhar dinheiro, o aplicador tem como ganhar dinheiro, e tem como o aplicador mais tarde se tornar tutor, né? E aí ganhar dinheiro como aplicador, porque o tutor é um aplicador, e ganhar como tutor, a tutoria e também aplicando o método. Por quê? Como assim? Bem, o DIP, imaginem se a gente tivesse também uma tecnologia, né, feita para agilizar o nosso trabalho. Já pensou se você pudesse ter um software que organizasse as suas sessões, que você pudesse cadastrar o seu aprendente e já dizer o tipo de diagnóstico, que já pudesse te oferecer protocolos, já está lá, EOCA, anamnese, e a gente tem vários nomes, né? A gente tem avaliação para dislexia, avaliação para sondagem de autismo. Lembrando, eu falo dos protocolos, mas ao mesmo tempo eu não tirei isso do DIP, tá? Porque eu sei que é importante. Eu sei que em determinados momentos nós vamos precisar de um protocolo. Mas o DIP ele foi pensado no modelo em que eu não preciso usar muitos protocolos de fora, porque ele já foi construído com ciência, baseado no DSM, baseado no CID.
modelos de avaliação de altas habilidades, de avaliação para idosos. Então, imaginem essa ferramenta, e essa ferramenta, ela serve para o tutor, você tem como se comunicar com o seu tutor, e você ainda tem um pedaço dessa tecnologia que você pode vender para os pais, que é o acesso dos pais a acompanhar a terapia em casa. Então, você tem como passar atividades para eles fazerem em casa, tem como você mandar o relatório o acompanhamento, tem gráfico, tem estatística. Então, vejam como o GIP, né, ele foi pensado estrategicamente para tornar o nosso trabalho muito exclusivo da psicopedagogia e não existe outro modelo parecido. Esse modelo existia só dentro da minha cabeça, que eu fiz um programador entender. Eu literalmente desenhei para ele entender. Eu fui explicando o que é isso, essa aba tem que abrir isso, essa aba sai outra coisa, e que facilite o nosso processo de relatório, já sai o encaminhamento, né? Você só vai imprimir. Certo? Então, tem todo esse processo tecnológico, né? Então, por isso que quando você entra na metodologia DIP, você não pode sair do DIP, porque é um conjunto de fatores que fazem você aplicar o DIP, tá? Bem, tem mais coisas, né? Eu disse que eram 10, tá? Então, é uma formação continuada. Então, feito o primeiro processo de formação, a gente não vai deixar você solto. Ah, acabou. Não. A gente tem uma coisa que é a formação continuada. A gente continua com esses aplicadores, continua com a formação continuada dentro da nossa comunidade de aplicadores, que é, né, o nosso próximo item. O DIP tem seu próprio sentimento de comunidade, a sua própria comunidade. Quando você entra para ser aplicador, você recebe um grupo. Então, a sua tutora, né, a sua turma de aplicador é a sua comunidade. Essa comunidade se agrega a uma comunidade maior, que são todos os aplicadores. Então, pensa comigo, você está dentro de um sistema, dentro de uma metodologia, de um grupo de pessoas que pensam em comunidade, né, se organizam em comunidade, que usam o mesmo formato de atendimento, que vai te dar mais leveza, segurança, apoio, né? Isso é muito importante, a gente sentir o sentimento de pertencimento, de acolhimento. Né? Os nossos tutores, além da formação que eles receberam, eles estudaram toda essa teoria também, tudo que vocês estudaram, e tudo que vão estudar, os tutores estudaram. Então, o que acontece? Esses tutores, eles também foram orientados para serem líder. Então, como é que um líder deve agir? Como é que um líder precisa agir dentro do seu grupo, né? Da sua comunidade? Então, você é líder dos seus aplicadores, então você não vai deixar os seus aplicadores desistirem, não vai abandonar os seus aplicadores. Você também é esse apoio aos seus aplicadores. Então, essa é a grande missão dos tutores, é acompanharem esses aplicadores, é serem exemplo para esses aplicadores, né? Então, formamos, né, uma comunidade forte de profissionais que se apoiam, se encorajam, e que estão ali para aprender, para compartilhar, e principalmente para crescer a psicopedagogia como uma profissão respeitada no nosso país. Eu gosto de dizer que a gente quer muito a regulamentação, mas a regulamentação ela não é a solução de todos os nossos problemas. Há muitos problemas na psicopedagogia, e a gente precisa muito mais do que regulamentação. A gente precisa de sistematização, de organização, de reconhecimento, de identidade, né? Então, tem um caminho longo a trilhar dentro da psicopedagogia. E participar de uma comunidade assim fortalece, agrega valor, agrega, né, um sentimento forte de profissionalismo, tá? E por último, né, nosso 10º item, eu tenho orgulho de ser autora dessa metodologia e dizer para vocês que foi testada e aprovada.
Ontem eu contei um pouco da história, tá? Ontem eu falei como a teoria surgiu, como é que ela foi aplicada, como eu tornei a metodologia dentro dos meus cursos do Sinapses, falei sobre a clínica Sinapses. Então, assim, a metodologia funciona por vários motivos. Formei as tutoras passaram a aplicar a metodologia, passaram a entender a transformar os seus atendimentos, né? Então, é comprovado. Eu não estou aqui vendendo uma ideia de algo que eu não testei. Eu não estou aqui vendendo algo que vai talvez dê certo. Não, eu sei que dá certo. Eu sei, eu tenho absoluta certeza, porque eu vivencio. Eu tenho inúmeros alunos em clínica escola, eu tenho aluno pelo país inteiro, até em outros países. Eu vivencio o DIP, eu atendo com o DIP, acho que a minha cabeça funciona como o DIP, né? Passei a sistematizar a psicopedagogia em um formato. Então, eu tenho absoluta certeza que funciona. Tá bom? Eu vi aqui, gente, algumas aplicadoras, algumas que eu conheço, tutoras, as meninas falaram ontem, né? Então, se alguma quiser falar alguma coisa, mas eu queria ver se tem mais algumas aplicadoras. Eu sei que o Axilane né? Se tiver mais alguma, Maria Auxiliadora também é. Maria Auxiliadora, fica à vontade. Pode falar, minha querida. Eu estou nessa turma 1, né? Comecei. Boa noite para todo mundo. Sou Maria Auxiliadora, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu estou na turma 1. Como a Jossandra falou, nós temos o ponto de encontro. É escolhido um dia da semana e nós já tivemos o quarto encontro. Estamos estudando a teoria. E, gente, a gente estuda mesmo, mas estuda com gosto, porque é uma matéria essencial. Nós temos que aprender realmente como que é o ser humano, desenvolvimento do ser humano. O último encontro agora, que foi a nossa turma se encontra na quarta-feira. O último foi quarta, nós falamos sobre a psicologia social, a teoria do vínculo, do Pichon Rivière, a importância, né, do grupo, como que cada pessoa se porta num grupo. Já falamos, o primeiro encontro foi psicanálise, depois a gente já teve Pichon Rivière, teve Jorge Visca, importantíssimo, porque no caso por que eu entrei nesse programa? Como a Jossandra falou, está chegando pessoas com dificuldade de aprendizagem, só dificuldade de aprendizagem, não são os transtornos. Os transtornos a gente acha lá os protocolos, mas a dificuldade de aprendizagem, ela envolve o ambiente, o emocional. Então, o que a gente precisa? Precisa da psicanálise, precisa de todo esse respaldo teórico. Então, a gente já teve 4 PE, que a gente fala, ponto de encontro, e agora o próximo, que eu amei aqui o assunto, é aprendizagem significativa. Vai ser quarta-feira, já estou curiosa, porque eu nunca vi sobre aprendizagem significativa. Vamos ter... Vão ser 8 encontros. Oi? Que é? Não, porque estava ligado o microfone dela, desliguei. Vão ser 8 encontros, né, da teoria, e a teoria é muito boa, porque as tutoras, elas estão muito preparadas. Sueli vai falar, a minha tutora é a Sueli Clímaco, vai ser quarta-feira, mas hoje ela já pôs o tema para a gente, já nos chamou, já nos motivou, e isso que é importante, o grupo se motivar, que é o que a Jossandra fala, a gente entra no ônibus, embarca. E, assim, eu estou muito animada porque eu me sinto mais segura, como ela falou. A gente vai ter toda uma organização, um processo para seguir, porque às vezes a gente chega e, como ela falou, chega um caso, fica perdida. Eu fiquei perdida com um caso de problema de aprendizagem de 13, 14 anos. Então, assim, eu estou gostando muito desse estudo, e aí a gente vai ter também, já tem que ter os 3 pacientes, né? Vai ser tipo um estágio, a gente já vai sair feito, aprendido, para estar aplicando mesmo. E, assim, compensa muito, porque, como ela falou, é feito por ela, por toda a experiência de anos que ela está atuando e vendo.
Eu também estou como representante estadual aqui, e o que a gente vê as psicopedagogas falar, eu estou perdida. Por quê? Porque o nosso curso é isso mesmo, é aquele manual e diversos problemas, porque chega dislexia, TOD, não sei o que, e você fica assim, gente, como que eu vou fazer? Estuda, compramos vários protocolos, só que esse eu estou sentindo compacto e completo. Então, assim, é um estudo realmente voltado para rever tudo. Tá? Alguém tiver alguma dúvida, que se tiver alguma pergunta, pode fazer. Obrigada. Obrigada a você, a Maria Auxiliadora, né? Eu vi outras aplicadoras também. A Xilene ligou naquela hora. Quer falar, Xilene? Eu nunca sei se eu pronuncio certinho o nome dela. Boa noite, está correto, professora. Estou tentando ligar aqui minha câmera. Mas até eu conseguir, boa noite a todos. Né? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, por esta permissão que Ele nos concede hoje. E quando eu decidi fazer a formação DIP, né, e por quê? Porque eu precisava de algo mais estruturado e com base científica para melhorar a minha prática psicopedagógica. Desde que eu entrei na formação, muita coisa mudou, né? Minha forma de olhar meu aprendente, porque eu escuto muito a fala da minha tutora e da senhora professora Jossandra que atrás daquele aprendente, né, em primeiro lugar, a gente tem que entender que existe um ser humano, né? Um ser humano que precisa ser escutado, que precisa ser compreendido na sua totalidade. E o DIP, ele traz isso, né? E também para me organizar as minhas intervenções. Então, o DIP, ele me trouxe tanto essa forma de olhar o aprendente, de organizar as minhas intervenções, né? E isso tem me ajudado na estrutura, na organização. A metodologia, ela tem feito muito sentido para mim, assim, de coração mesmo, porque é uma prática que ela tem embasamento, ela respeita a individualidade de cada criança. Além disso, essa formação está assim, me transformando como pessoa. Eu me sinto até mais segura, para falar a verdade, mais confiante, sabe? Com a visão assim, bem mais ampla, mais clara do meu papel, porque eu consigo compreender o indivíduo, não é como um todo, porque de cara a gente não consegue, né? Precisa de mais de um encontro para a gente conseguir compreender ele como um todo. Mas a gente já consegue assimilar um pouco, que eu fico mais encantada, professora, me parece, não é demagogia, é como a aplicação ela está direta no atendimento, assim como a aplicação é direta no atendimento, a abordagem científica ela sustenta, né? Ela tem respaldo no nosso trabalho. Eu acredito muito e falo isso com muita consciência que todo profissional que busca um atendimento com eficácia, né, e humano, ele precisa conhecer essa metodologia, porque a gente abrange um todo, né? E eu me sinto muito, como eu posso falar para vocês, agradecida mesmo pela oportunidade e por ter uma tutora assim, de competência, de estrutura, ela fala com propriedade, ela nos dá liberdade de compartilhar, e como isso tem sido enriquecedor para mim. Logo porque eu falo pelos cotovelos, né? Mas é muito grandioso, e a gente chegar aqui, ver um monte de mulheres bonitas aqui, esse jardim, né? Como a educação ela é grandiosa, ela é respeitadora, né? Quem procura, né? Muitos dizem de que a assistência é de quem dela precisa, mas a educação também é de quem dela busca, né? De quem dela necessita e nos fortalece. Então, o DIP está sendo um divisor, como muita gente falou aqui, é um divisor mesmo, mas para mim está mais uma virada de chave. São essas as minhas palavras, e eu quero agradecer a minha tutora, maravilhosa, a você, professora, e quando eu lhe encontrei no Instagram foi a melhor coisa, lhe encontrar e lhe seguir. Obrigada, minha querida, obrigada, né? É muito bom você ser autor de algo, e eu sempre gosto de dizer que um dia, quando eu comecei a sistematizar o DIP nesse formato que ele está hoje, literalmente eu desenhei, eu sou essa pessoa que eu construo um gráfico, para mim raciocinar e pensar,
Eu sou um ser humano com um TDAH e o meu nível de déficit de atenção é em nível Harvard. Mas eu tenho muitos hiperfoco, e isso aqui é um hiperfoco. Então, eu desenho, eu construo um organograma, assim, eu literalmente faço um quadrinho, esse quadrinho vai me levar para cá, que vai me levar para cá. Então, em um determinado momento, eu desenhei todo esse formato, né? E essa etapa que nós estamos é uma outra etapa desse desenho. Então, é muito incrível eu poder ver a metodologia funcionando, as pessoas estudando, as pessoas contribuindo, a gente continua, né, ali dentro das tutoras, dos grupos de tutores, a gente poder analisar, elas poderem entender, eu poder dizer o que elas precisam melhorar. Eu assisto os pontos de encontro, viu? Vocês, aplicadoras, fiquem sabendo, eu assisto. Isso Eu é muito bom, professora. eu assisto as gravações, né, dos pontos de encontro, então eu analiso, e aí eu dou um feedback, olha, podemos melhorar isso, pode ser assim, está faltando isso, eu acho que faz esse gancho assim, aborda isso, e elas estão ali, elas estão ótimas, já sabem, então vamos melhorar. E é esse o processo, né? É essa construção, a metodologia não é uma coisa trancada, fechada, é algo em evolução, é algo que estamos aprendendo juntas, estamos construindo tudo isso. E eu gosto de dizer que daqui a 50 anos, né, se eu não tiver mais aqui, eu me sentirei muito honrada de ter construído isso para a psicopedagogia, né? De deixar algo sólido, concreto para a nossa atuação. Então, o DIP é muito orgulho, porque eu ver todas essas ideias saírem da minha cabeça, se vocês verem as reuniões que eu fiz com o programador, eu desenhei o soft todo, e eu fui e ele não é da nossa área, ele não sabe o que é OCA, ele não sabe o que é um protocolo. E eu fui desenhando todos esses modelos e fazendo ele entender cada reunião, e ele muito compreensivo também, uma pessoa muito compreensiva, muito atenciosa. E aí ele foi entender, eu fui explicar para ele o que era psicopedagogia, qual era o Eu meu lhe entendo, é objetivo. como é libertador a gente conversar com alguém que compreende a nossa fala, né? Esse é libertador, eu sei mais ou menos o que é isso. E é maravilhoso, é um sentimento. Toda vez que eu vejo vocês falando, dá um baita orgulho, porque é como é um filho, né? O DIP é literal, é como o sindicato. Quando eu vejo vocês falando do sindicato, eu fico toda orgulhosa, porque é um filho, você viu, você gerou ali, e o DIP também, o DIP foi gerado, o DIP foi pensado, foi organizado, foi desenhado. Então, cada um de vocês são muito especiais. E eu acredito que juntos ainda vamos fazer muitas coisas. E eu sei que cada turma é muito especial. A turma 1 é mega, ultra especial, porque vocês da turma 2 já estão ouvindo os alunos da turma 1, ou seja, vocês têm um referencial, né? Vocês já estão, tem gente fazendo, tem gente gostando. O pessoal da turma 1 não, se lançou, se jogou, vou fazer, quero fazer, né? Então, são muito especiais por muitos motivos, mas um é o fato de acreditar na proposta, né? É a fé, acreditar naquilo que não está vendo, que não está palpável. E eu queria. Mais alguém quer falar? Não sei, alguma. Eu vi outras tutoras aqui, eu vi a Ilana. Boa noite, Ailana. Oi, Ailana, tudo bom? Tudo Não conheço bem? todos de nome, mas umas figurinhas eu conheço. É muita Eu gente. vou falar aqui um pouquinho também, porque para mim é um privilégio estar participando desse curso do DIP. É um privilégio muito grande. A minha tutora é a Suerlânia, uma ótima tutora, humilde, que expana muito bem e explica muito bem tudo direitinho e dá a oportunidade também da gente falar, né, e expor o que a gente passa no dia a dia. Isso é muito importante. E, assim, a gente tem que pensar nas oportunidades que nós temos.
eu tinha muita vontade de atuar, né, na área. E aí, quando eu dei o primeiro passo, foi muito importante, porque foi quando eu comecei a participar do projeto Semear. Foi o primeiro passo que eu dei, de fazer o curso do projeto Semear. E aí eu já gostei aí demais de participar e de perder o medo com tudo isso, e depois da comunidade atuar. Primeiro a comunidade atuar, e fui para o projeto, né? E aí segui para o DIP, né, do curso. Eu sei que são muitas dificuldades que nós passamos, que não é fácil. A gente passa por muitas coisas e tirar, né, um valor tão alto assim para fazer um curso desse. Mas assim, é um investimento. Eu digo para todas, vale a pena porque depois nós vamos ter retorno. E o importante é isso aí, é o retorno que vem, né? Então, nós temos que estar sempre nos atualizando, fazendo o curso mesmo. E esse DIP aí veio assim, ontem eu estava até conversando com a Sueli, que eu jamais, eu nunca nem tinha visto falar na psicanálise, em Freud profundamente, né? Jorge Visca e Piaget, e agora a gente tá vendo tudo isso detalhadamente, isso é importante para a nossa vida. Tem as dicas dos livros também para a gente comprar e se atualizar em cima de tudo que nós vivemos no nosso dia a dia, no nosso atendimento. É muito importante, é muito importante. Eu aconselho, e as minhas amigas, eu sempre falo, gente, vamos fazer o dia, procura. Porque é ótimo, é um curso assim que veio mesmo para a gente, para abrir horizontes, sabe, para a nossa vida. E não tenho nada a reclamar da minha tutora. Pense numa tutora nota 10, Suerlânia. Obrigada. Ao vivo, viu? Nada Ah, combinado é? aqui não, gente. Suerlânia tá aí ouvindo, né? É muito bom a gente ouvir assim. Realmente, nossas tutoras são pessoas incríveis e elas são muito importantes para a metodologia dar certo, né? Isso. A, a, Eu falava assim, Sueli, eu quero que você seja minha tutora. Tomara que eu caia na tua turma, Sueli. Tu vai ser a minha tutora, Sueli. E aí ela dizia assim, vai dar certo. Aí eu, Sueli, não deu certo com a Suelândia. Não, ela disse, a Ilana, pois ela é uma ótima tutora. Eu, é. Quando eu comecei a assistir às aulas, eu vi que ela era uma ótima tutora mesmo. Ela é paciente, ela explica muito bem, ela dá espaço para a gente falar e sempre está ali atenta quando ela pode para nos auxiliar, né? Para passar as informações Exatamente. como deve ser. Isso é muito importante, eu acho que para a turma, né? Exatamente. Ela fala com uma propriedade, né, Kátia? Que dá orgulho, né? E aí a gente não pode deixar passar, né? Tem que falar porque ela merece também esse mérito. Sueli pediu para falar. Pode falar, Sueli. Boa noite. Estou aqui só para compartilhar o mérito, né? Que a Lana, a gente conversa direto no projeto CNA e ela tinha realmente essa vontade de fazermos juntos. Inclusive, tem outras também. Hoje eu começo conversando com as meninas, com as colegas tutoras, que eu busquei algumas aplicadoras de fui atrás na casa para fazer inscrição e tudo, mas não ficaram comigo. Compartilhei com as outras tutoras. É só para dizer assim que nós somos realmente uma comunidade. Hoje nós chamamos de comunidade DIP. E uma compartilha com a outra. A gente hoje, domingo, nós passamos a tarde estudando, compartilhando material, falando do que a gente precisa melhorar. Eu estou aqui acompanhando a live, estou aqui montando o meu slide para o próximo ponto de encontro. Então, é assim, é uma maratona e eu não tenho um pingo assim de preguiça de estudar para o DIP, porque realmente é motivador e transformador. E é um privilégio fazer parte e compartilhar. Maravilha, né? Eu queria explicar para vocês, né, como é que você pode, se você estiver assistindo a gravação vai ficar no YouTube disponível. Nós teremos um período de matrícula para quem quer ser o aplicador DIP.
tá? Então, a turma que vai abrir, ela é para aplicadores. No momento, nós não temos vaga para o tutor, porque só quem terminar a turma de aplicadores é que terão que ter aí, no mínimo, né, um período aí de aplicando o método para se transformar em tutor. Então, a turma vai ser aberta, né, a partir da meia-noite de hoje, ela já vai estar aberta, e ela vai ficar até dia 17 aberta. Então, a formação, ela é formada por 4 módulos, tá? O módulo 1 é a fundamentação teórica, que é feita com as tutoras, a cada 15 dias, a gente tem uma tabela, cada uma tem um dia ali de ponto de encontro, sempre à noite, sempre às 20 horas. Fica gravado, porque se você, por acaso, não puder participar, a gente tem uma plataforma, EAD, que é a plataforma do Sinapse, da minha empresa Sinapses. O aplicador, ele recebe um acesso e todo ponto de encontro fica ali gravado para você rever o ponto de encontro, fica material extra, leitura, texto, livros. Tem que estudar, gente. Para a gente ser um bom profissional, a gente tem que se dedicar, tem que sentar a nossa bundinha numa cadeira e se dedicar para estudar, né? Como eu já disse, o DIP não é um passo a passo, checklist e vai-se embora. Não. A gente tem um compromisso de formar um aplicador de excelência. O módulo 2 é comigo, que são os tipos de DIP. Então, depois você entende as teorias, você passa a aprender os 3 tipos de DIP, são 3 tipos. Aí, a gente também é com pontos de encontro. Aí, não é por tutores, são todos os aplicadores, no mesmo dia, passam a ter aula comigo. E aí, é nessa fase que vem os 3 aprendentes. Você tem que ter 3 aprendentes. Você pode cobrar por esses atendimentos, você pode pegar voluntariado, a gente vai orientar como. A gente vai orientar quem é essa pessoa, a idade, tudo direitinho. E aí, a sua tutora vai supervisionar, porque eu vou dar o primeiro DIP, você vai começar a aplicar. Então, nós teremos por volta de 3 meses de aplicação do passo a passo, né? De cada DIP é uma pessoa. Chegou no próximo DIP, 2 pessoas. Chegou no terceiro DIP, terceira pessoa. No total, você vai atender 3 pessoas. No final, você vai fazer 3 relatórios e você tem que ter, no mínimo, 7 pontos nesses relatórios. O DIP reprova. Você tem que fazer. Ah, eu paguei o curso, eu tenho direito ao certificado? Não. Para você ser aplicador DIP, você tem que passar por todas as fases, ainda tem que ter nota no final. Tá? Então, durante o módulo 2, a gente tem as práticas clínicas e as supervisões. No módulo 3, é o treinamento para você aprender a usar o Soft DIP. No módulo 4, aí entra empreendedorismo e marketing digital. A gente vai falar sobre Instagram, vai fazer assessoria de cada Instagram. Se você não atingir a nota, você continua, você vai repetir o relatório, ou você vai repetir a aplicação, entendeu? Você tem que refazer até tirar a nota, né? E a gente vai te orientar, vai dizer o que tem que fazer, como tem que fazer, tá bom? É como se fosse uma recuperação, né? Não é reprovou e pronto, não, né? Assim não. A gente quer que você tire nota boa, né? Então, se o relatório não tá bom, a gente vai ajustar até ele ficar bom, até ele ficar perfeito. Tá? Então, no módulo 4, a gente não paga não, tá? Já tá incluso. No módulo 4, a gente vai trabalhar a sua rede social, a gente vai estar melhorando a sua identidade, você vai estar recebendo material para divulgar o DIP, a gente vai falar de empreendedorismo, de gestão, porque eu entendo que não adianta só você aprender diagnóstico e intervenção, se você não sabe captar clientes, se você não sabe vender, se você não sabe se divulgar, de nada adianta, você pode fazer 300 cursos.
se você não sabe gerenciar o seu negócio, tá? Então, o quarto módulo, ele é a minha paixão, que é o empreendedorismo. Então, tem que saber gerenciar, tem que saber lidar com dinheiro, tem que saber investir, tem que saber captação de cliente, tem que saber sobre isso. Então, é o último módulo que é para levar vocês para o campo do empreendedorismo e ganhar dinheiro, né? Que é sobre isso também, tá? Inclusive, eu tenho o seu livro, que é muito bom, sobre empreendedorismo. Empreendedorismo na psicopedagogia, tá? A gente está assim, há muito tempo que eu falo de empreendedorismo. Eu montei uma comunidade chamada Atuar só para falar de atuação. Na minha plataforma tem um monte de curso falando de empreendedorismo, de gestão. Então, assim, eu entendo que não é só ser só sobre psicopedagogia, não é aprender só as teorias, não é aprender só diagnóstico e intervenção, tem que aprender sobre o mundo dos negócios também, tá? Então, aí no finalzinho, tá? Fala, né? O DIP tem um software exclusivo para o atendimento, a formação tem certificado de 300 horas da formação, mas o certificado ele só é expedido depois que o aluno atingir nota 7, né? Nos três relatórios, vocês vão sair doutores em relatórios, né? Porque o DIP tem um modelo de relatório DIP, que é o que você já vai aplicar para os seus aprendentes, tá bom? Show? E aí, quanto é? O valor do DIP, gente, ele não é segredo. Nós já trabalhamos os valores durante todo o mês de março, de abril, nós trabalhamos os preços dentro. É o mesmo preço que foi trabalhado na turma passada. Nós vamos mudar na próxima turma, vai ter um reajuste, mas nessa turma, o preço, né? Quem paga, você pode pagar boleto ou você pode pagar no cartão. Se você pagar no boleto, em dias, ele fica 295,11. Dilma está perguntando se o sistema gera relatório, sim, mas para você gerar o relatório do sistema, você tem que entender o corpo do relatório. A gente tem um modelo de corpo, que tem que o sistema não gera sozinho, você tem que alimentar o sistema com informações, e é isso que a gente ensina. Como alimentar o sistema com as palavras certas, né? O que botar no prognóstico, o que colocar no processo de avaliação, de intervenção e etc. Tá bom? Então, no boleto, né, fica 295 e no cartão de crédito fica 257,90. Isso, né, é parcelado, são 8 parcelas. O curso, a formação, ela tem duração de 8 meses. É uma formação, a primeira etapa são 3 meses, a segunda etapa são 3 meses, né? Aí a terceira etapa é mais um mês e a quarta etapa mais um mês. Então, é uma formação a longo prazo, tá? A Cristina está perguntando se tem dia definido. Tem, cada tutora tem dia definido. Tem tutora que é terça, tem tutora que é quarta, tem tutora que é sexta, tem tutora que é segunda. Quando você faz a matrícula, você vai receber o seu contrato e você vai receber uma planilha com os horários. Você não escolhe a tutora, você escolhe os horários, tá? E aí, você vai ser encaminhado para aquela tutora que faz naquele horário, para ficar mais democrático, né? Sim, vamos dizer assim, é uma sorte aí qual a tutora você vai ganhar, mas vocês viram o depoimento aqui, todas são pessoas incríveis, tá? Então, a gente criou uma promoção, que é uma promoção para quem fez a lista VIP, nós passamos 2 meses fazendo a lista VIP, e eu prometi um desconto de 10% a mais na lista VIP. E aí, quem tiver na lista VIP, eu vou botar lá no grupo VIP, e aí, esses 10% no cartão de crédito vai ficar 231, coisa, vai ficar mais barato ainda para quem botou o nome na lista VIP. Eu vou explicar lá no grupo VIP. Se você botou o nome no grupo VIP e não está no grupo VIP, me avisa. E para todo mundo que fizer a matrícula eu vou dar as primeiras, só vai valer um dia, tá, gente? Quem fizer amanhã, segunda-feira,
eu vou dar um presente, que é um curso que eu tenho, vou mostrar para vocês. Eu não fiz isso na outra turma, viu? Aí as meninas que da outra turma, mas eu vou dar um presente para essa turma, mostrar para vocês aqui, dar um curso gratuitamente. Eu não quero, E professora. eu só vou dar 24 horas, tá? É só as primeiras, é só um brinde, assim, só um mimo. Vou mimar vocês, tá bom? É o mimo, que é um curso que a gente tem, que é uma imersão em autismo. Então, vou mostrar para vocês aqui, é muito bacana. É um curso que só o curso é 200 e poucos reais, né? Então, eu vou dar gratuitamente para quem fizer. Dentro aí das próximas 24 horas, os primeiros vão ser presenteados com essa formação. Vou mostrar aqui para vocês, é muito bacana. É um curso... Como é que dentro de casa, Tá? Peraí, deixa eu ver aqui. outro tio comeu 3 passinhos. Então, essa formação, essa imersão em autismo, ela é muito bacana, foi um evento muito bacana, um curso que eu fiz, que traz, né, característica, nível de suporte, estratégia de ensino, traz orientação e traz vários materiais também para ajudar a avaliação, ainda traz um mega e-book sobre os protocolos de avaliação, mas é muito bacana, tudo com videoaula, tá bem explicativo, é um material muito bacana, esse material que a gente tem aqui, tá bom? Eu vou dar ele de presente para só os primeiros, quem fizer aí nas próximas 24 horas, que é amanhã, segunda-feira, vai ganhar totalmente gratuito esse presente, esse mimo aí para vocês, tá? E aí, eu vou colocar no grupo, vou colocar lá tudo que eu falei aqui sobre preço, sobre valores, sobre link. Vou mostrar para vocês aqui o site, como é que faz a inscrição. Deixa eu abrir aqui rapidinho, tá? Deixa eu ver aqui, eu vou abrir aqui o site para me mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O processo de matrícula, ele é bem simples. Ele funciona da seguinte forma. Deixa eu mostrar aqui o site. Esse é o site do DIP. No site, gente, tá? No site tem a história do DIP, tem mais informações. Quem chegou e eu já tinha explicado, tá bom? Tem um vídeo explicativo, tem um pouco sobre quem é a gente, né? Qual é o nosso trabalho, tem falando como é que surgiu o DIP, tem aqui, ó, os meus cursos de 2015, os meus cursos bem antigos. Aí ele vai explicando tudo, tem o preço, tem depoimento das nossas tutoras, olha. E tem aqui o link de matrícula, tá aqui o valor, boleto e Pix. A matrícula custa R$ 99,90, a primeira parcela só é para junho. Agora você só vai pagar R$ 99,90 e você clica aqui, ele vai te levar para essa página. Essa página vai te perguntar a forma de pagamento, você pode pagar boleto, cartão ou Pix. E aí você vai clicar aqui em continuar. Não precisa mandar comprovante para a gente, porque o sistema é automático, tá bom? Na hora que você preencher, ele já vai aparecer aqui para a gente. Alguém da minha equipe vai te procurar na hora que você faz a matrícula, paga a sua matrícula. A minha agente, ela de contrato, vai te procurar, vai fechar um contrato, que é um contrato com todas as regras, tá, gente? É algo sério.
e bem organizado, tá? Então, assim, a pessoa vai te procurar, você tem que ter um certificado de psicopedagogia para fazer o seu contrato, ou declaração que está no curso, e aí é feito um contrato, você vai ler o contrato com todas as regras, e aí é que você vai poder escolher ali o dia da semana que você vai querer, e aí que você vai ser encaminhado para sua tutora. Nossa aula inaugural, ela é comigo, com todos os aplicadores da turma 2, no dia 25 de maio, domingo, à tarde. E aí é que começa a sua turma, sua aplicadora vai fazer o cronograma dela, e aí é que a formação começa, tá? Isso. Então, tem uma colega perguntando, está no grupo do WhatsApp, esse grupo é VIP, eu tenho outro. O grupo VIP, quem está no grupo VIP são pessoas que já estavam no grupo e tinha uma lista, e elas foram colocando o nome nessa lista, elas já estão em outro grupo. Quem é VIP já sabe que é VIP, né? Tem um outro grupo que é VIP, tem as tutoras lá, a partir de amanhã, o grupo VIP é aberto, a gente vai poder conversar, tirar dúvida com as tutoras podem participar. A gente tá desde fevereiro trabalhando a formação, tá? A divulgação do método. Mas, independente de você estar no grupo VIP ou não, tem muita gente que entrou agora, entrou depois, as matrículas vão ficar abertas até o dia 15, até o dia 17, tá bom? Jossandra, o microfone está desligado. Já, Sandra. Oh, desculpa. Voltando aqui, tá? Eu quero agradecer, né, as aplicadoras que estiveram aqui, agradecer as tutoras que estiveram aqui conosco também, me colocar à disposição, quem quiser ir no privado, pode me perguntar, pode tirar dúvidas, né? Esse é o momento de tirar dúvidas, esse é o momento de você fazer perguntas, podem ficar à vontade, a gente está aqui para isso, para vocês fazerem, tirarem as dúvidas que vocês quiserem tirar. Também, né, vai ficar, quem não assistiu a gravação de ontem, vai ficar disponível a gravação, então, quem não assistiu, podem assistir, é interessante, a gente explicou várias outras questões sobre a metodologia, e aproveite, como a formação é uma formação longa, gente, como não é um curso rápido, não é algo imediato, né? Imagine, pensem aí comigo, começa agora em maio e só vai terminar aí no final do ano. Então, é uma formação longa, uma formação criteriosa, é uma formação que tem muitas etapas. Então, não deixe para fazer depois, né? Não perca tempo, faça, né? Como a gente diz, é um investimento, o valor financeiro é um valor, né, que vale a pena, o que é cobrado vale a pena, tá bom? Para que a gente possa você já possa, né, entrar nessa turma, não a próxima só é lá para outubro, e aí só vai terminar em 2026, então não percam tempo, né? Às vezes a gente perde muitas oportunidades, que fica na dúvida, porque deixa para depois, porque fica com medo. Então a gente tem dentro do grupo ali de trabalhado também várias crenças limitantes, né? A gente foi trabalhando durante os meses muitos áudios importantes, porque se a gente quer transformação, se a gente quer mudança, a gente tem que ter coragem, né? A gente tem que ter fé, a gente tem que ter atitude.
Sem atitude não há transformação. Então, quem sabe não era o que você estava esperando, não, quem sabe não era exatamente esse o sinal que você estava pedindo, que o DIP possa, né, na vida de vocês, trazer muita transformação, muita luz no caminho de atuação de vocês. Eu vou ter um enorme prazer em tê-los como aplicadores. Nossas tutoras também, eu sei que vão recebê-los com muito carinho, tá bom? Então, quero me despedir de vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que as perguntas que eu não respondi, eu vi algumas tutoras respondendo, tá bom? Eu vou ficar à disposição, podem ir lá no WhatsApp falar comigo, tá bom? Beijo para vocês. Desculpa a gripe, desculpa a tosse, tá bom? Beijo para vocês mais uma vez. Até a próxima, gente. Beijo, boa noite.